Pessoal, tudo bem? Eu já dei início aqui ao start da gravação, tá? Da nossa aula aí de instalações elétricas prediais, né? Se eu não me engano, hoje é a última. Isso mesmo, é a última. Deixa eu já compartilhar a tela para a gente já fazer esse alinhamento aqui. Então, pessoal, hoje é a última aula aí, né? De instalações elétricas prediais, né? Fazendo alguns disclaimers aí. Eu já publiquei os momentos presenciais até o de dezembro, que foi as notas, né, lá do 12º momento presencial aqui, ó, que foi do dia 17 de dezembro do ano passado. Então, vocês já tiveram aula na segunda-feira e na terça-feira, as duas últimas aulas aqui de instalações elétricas prediais, tá? Eu ainda vou postar, viu? Confesso que hoje eu não vi se está postado ou não, tá? Mas provavelmente deve estar, né? Geralmente a Célia aí, né, de Catalão, a Lucelena ali do Roberto Mangi, o pessoal ali, como eles têm muitas turmas, né, eles já apostam o mais rápido possível. Assim que o professor entrega o relatório, eles já apostam e aí eu vou e posto a nota que o professor atribuiu a vocês aí em sala de aula, tá? Então, tá ainda falta o 13º e o 14º encontro, né, para postar, tá? Eu já fiz a correção aqui de algumas atividades, né? Depois eu vou dar uma olhada aqui. A Laura aqui já me sinalizou, né, que das entregas aqui que precisava corrigir, tá bom? Então, pessoal, geralmente essa última aula eu deixo para tirar dúvidas, né? Mas como não, né, até então não compareceu ninguém, aí lembra que na aula passada eu já falei, até coloquei aqui como parte um, né? A primeira parte aqui da análise, aproveitando, né? Vocês tiveram até uma quantidade razoável aqui de, de aulas, né? De EAD aqui comigo, né? De instalações elétricas prediais. E eu achei por bem, já olhando a quantidade de aulas que vamos ter em segurança e eletricidade, achei por bem a gente já começar um assunto, né, na aula passada e tem a ver, já que a gente está falando de instalação elétrica predial, né? Tem a ver com instalação elétrica em geral, viu? Predial, comercial e, né, industrial. E é o prontuário das instalações elétricas. Então, na aula passada, eu mostrei o diagrama, né? Até peguei um diagrama diferente aqui hoje para mostrar como exemplo para vocês, né? Esse aqui da JC Distribuição, né? É, diferente, eu peguei lá da matéria de projetos elétricos industriais, tá? Só para a gente setar a mente aqui e vocês verem de onde a gente parou, que aí eu vou falar dos itens, né, aqui da NR10 aqui no tocante a instalações elétricas. Deixa eu clicar aqui de novo, que ele não quis abrir. Vou abrir aqui a nossa NR10. Que é o item que a gente está analisando aqui, ó. Aqui, ó. Então, na aula passada, né? Lembra que o foco mais foi o prontuário de instalações elétricas, né? E no primeiro momento eu fui explicar o que são essas instalações elétricas, mostrei o projeto e no item que a gente finalizou a aula, né? Aí falando aqui todo estabelecimento, aí lembra que eu mostrei
os transformadores que esse estabelecimento com carga superior, começando lá do 112,5, né? Até nessa aula de hoje aqui, ó, eu peguei da própria Equatorial aqui, ó, a tabela que ela utiliza, ó. Essa daqui, ó, o maior é o de 112,5. Aí lembra que eu mostrei a NT05, né? Da Celg aí. Essa daqui é a tabela para transformadores trifásicos. É a tabela 32 aqui, ó, na página 134 de 227, a NT004, né? Depois eu vou pedir para a Laura colocar ela aqui para vocês, tá? É, então, se esse estabelecimento tem 112,5, 150, 225, 300 ou maior, ele tem que ter esse prontuário de instalações elétricas, tá? E aí a gente viu, né, que além dele ter, né, ou seja, criar, né, o pessoal, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico da empresa, né, criar, né, quer dizer, constituir, né, criar esse documento, né, essa juntada de documentos, ele tem que manter, né, ele é atualizado, né, como chamado prontuário das instalações elétricas, contendo todos esses itens aqui que eu deixei para a aula de hoje, né? Além desses itens aqui que a gente vai abordar na aula de hoje, o item 10.2.3, né? Fazendo um retorno de Jedi e relembrando aqui, né? O item 10.2.3 falava, né? As empresas, quando fala empresa, é porque é um estabelecimento comercial que tem uma potência alta, né? E geralmente ele tem um transformador próprio. E geralmente, às vezes ele tem, eu tenho clientes que têm transformador de 75, então não tem a necessidade, mas os que de ter o prontuário, né? Mas os que têm de 112,5 para frente, igual eu mostrei aqui na tabela 32 da 004 aqui, né, já tem que constituir, né, criar e constituir esse prontuário, tá? Então, empresas são obrigadas, né, não é se ela quiser, né, a manter esquemas unifilares atualizados, né? O esquema atualizado, né, unifilar é esse, ou seja, lembra que na aula passada eu falei, ó, o ideal é você ter esse projeto todo, com todos os detalhes, quadros de distribuição, memorial de cálculo, né? Lembrando que esse projeto não é apenas essa folha aqui, tá, pessoal? Ele é, vamos pegar lá do. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, não, ó, só de elétrico aqui, ó, tem 5 pranchas, né? Isso sem contar, né, a quarta prancha aqui, que é a rede elétrica estabilizada, né? A rede elétrica que não tem flutuações, né? Específico para CPDs, né? Centro de Processamento de Dados, né? Onde você tem os servidores aí. O interessante é a fonte de alimentação ser estabilizada, né? Famoso estabilizador que a gente utiliza aí em PCs aí de mesa, né? Refrigeração, ó, só tem uma prancha só para refrigeração desse consumidor, né? A outra aqui, ó, é o projeto de SPDA, né? Tem a planta de situação mostrando da onde que o transformador está vindo até a alimentação da JC, né? Então tem assim, tem uma infinidade aqui de pranchas, né? O projeto não é só essa. E aqui nesse item fala que tem que manter, né? Ela tem que, se não tiver o projeto inteiro, mas tem, no final das contas, o prontuário de instalações elétricas, já que é uma instalação de alta potência, né? Acima de 75, né? Começando pelo de 112,5 kV, ele precisa, né? Ter o projeto elétrico. Mas se ele, pelo menos, para começar, tiver o diagrama unifilar e está atualizado, né? Não adianta eu ter um diagrama unifilar e ele não representa, por exemplo, nesse diagrama aqui, ó, tá falando, ó, é só essa parte aqui, ó, tá dizendo aqui que tem um transformador, essa unidade da JC Distribuição tem um transformador de 300, né? Então ele está contando pelo desenho característico, ó, em projetos prediais, industriais, comerciais, geralmente você vai ver esse desenho aqui para o transformador. Aí lembra que lá em eletricidade, né, tem transformador que a gente desenha assim, ó.
uma forma de desenhar o transformador, ó, o primário dele é o enrolamento assim, ó, e o secundário dele é um enrolamento caracol aqui, ó. Aí se ele tem núcleos ar, né, núcleo seco, não tem nenhum metal aqui que vai servir para estabilizar o campo eletromagnético, ele aí chama de nuclear. Se ele tem um metal aqui, ó, esse metal vai ajudar a estabilizar o campo eletromagnético aqui, ó. Que quando eu tenho o transformador aqui, ó, ele vai ter um campo eletromagnético sendo criado aqui. Se eu tenho esse núcleo, uma barra de metal, né, uma chapa metálica aqui, esse campo magnético ele vai, né, nesse núcleo aqui ficar bem organizado, em linha reta, tá? Ao passo que se não tiver, ele vai ser menos organizado e a eficiência dele não vai ser boa, não vai ser otimizada, tá? Então, essa é um tipo de simbologia, mas utilizada é essa, né? E, inclusive mostra que aqui em triângulo, né? Ou seja, só fase A, B e C, e aqui em estrela, fase A, B e C, e o neutro aterrado, que é a baixa tensão aqui, né? Que é a 13,8, e aqui é a tensão, né? Esse cliente aqui ele é 127 volts, né? Monofásico, e bifásico 220, né? Trifásico sendo 380. Então a gente viu na aula passada que tem que ter no mínimo, né, essa informação atualizada, né? Além de criar esse diagrama aqui, ele precisa ter no mínimo, porque senão vai ser praticamente impossível para um engenheiro eletricista, para um eletrotécnico, para um eletricista criar um plano de ação, seja lá, eu preciso colocar uma máquina nova aqui nessa empresa. Ah, beleza. Eu preciso colocar uma câmara fria aqui nova. Aí você chega e pergunta para o engenheiro lá, para o eletrotécnico, até para o eletricista. Não, vou perguntar para o eletricista que ele está ali no dia a dia, ele sabe mais. Ou eu consigo uma câmara fria de não sei quantos watts aí, né, de potência. Aí ele vai falar, não sei. Aí, e com a tensão, a metade dessa daí, tensão não, a potência, a metade dessa, x sobre 2. Não sei. E aí você vai falar, poxa, você não é o eletricista aqui, né? Você não é o eletrotécnico, o engenheiro aqui, você não sabe de nada. Deixa eu explicar porque que eu não sei. Eu não sei porque não tem diagrama, não tem nada aqui. Então, para eu saber, eu tenho que fazer um levantamento e desse levantamento eu gerar um diagrama, né, um as-built do elétrico, um como construído dele. Então, se eu não tenho esse diagrama, eu não sei, simplesmente. Agora, se eu tenho, peraí, deixa eu olhar no diagrama aqui. A potência total é de 52.800 watts de potência, né? E a carga instalada aqui é de 40 mil, né? Então, eu tenho 12 mil aí de lambuja, de sobra, né? Para esse barramento aqui. Dependendo do projeto, eu sei até as fases que estão menos carregadas. Se a máquina for trifásica, eu vou ter que utilizar as três, né? Mas assim, eu sei, eu olho para o diagrama, olho para o projeto, né? O diagrama principalmente, eu sei, né? Se vai caber ou não, se vai dar ou não aquela máquina nova. Inclusive, né? O, se eu não tiver esse diagrama aqui, né? Eu não posso oferecer garantia de nada, né? Então, a primeira ação, né, que um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, um eletricista mais experiente aí vai fazer numa empresa que não tem esse diagrama e ele tem um conhecimento que tem que ter o prontuário das instalações elétricas, é falar, olha, a gente tem que começar dimensionando o diagrama unifilar, depois a gente vai dar uma volta aí pela empresa, né, e olhar aqui nos galpões, aqui, por exemplo, ó,
Vamos pegar a rede estabilizada aqui, ó. Eu vou andar aqui, ó. Tem aqui, ó, mezanino, né? Primeiro andar. Eu sei que na área de gerência aqui, ó, eu tenho essas duas tomadas aqui estabilizadas. Eu tenho uma prumada aqui, ó, um eletroduto subindo. E esse eletroduto aparente aqui, ó, ele vai pelo forro e entra nessa eletrocalha aqui, ó. Então quer dizer que ele saiu da eletrocalha e alimentou aonde eu tenho computadores aqui, rede estabilizada, ou seja, pontos de força estabilizado. No projeto normal, eu sei onde que tem as tomadas, né? 110 ou 220 normal. Esses aqui é somente estabilizada. Geralmente a eletrocalha ela vai ser, né? Vai ser segregada, vai ser identificada aqui, ó. Eu tenho um quadro, ó, só quadro estabilizado aqui, ó. Então eu vou ter que andar depois que eu dimensiono o diagrama unifilar aqui, eu vou ter que andar na empresa e ver onde que ficam os pontos, para onde que está indo essa instalação elétrica, fazendo esse as-built do elétrico. Para aí sim, lá no final, eu ter certeza da potência, né, que tem instalada em cada pavimento, em cada quadro de distribuição aqui, ó, eu vou poder saber isso. Beleza. Então, o prontuário das instalações elétricas, ele tem que ter, no mínimo, o diagrama unifilar. Aí agora que começa, né, começa a ficar mais complexo e vocês vão ver que as exigências são muitas. Vou lá, voltar lá no... Eu vou pegar emprestado aqui, pessoal, lá da nossa UC de segurança em eletricidade. Eu vou pegar emprestado aqui um prontuário das instalações elétricas aqui, ó. Da estação Rádio Base aqui, ó, da Vivo, né, da estação Rádio Base, para você saber, é, o, é a antena, né, a transmissora e, né, receptora aí dos sinais de celular, do 3G, né, e sinais mesmo de ligação normal aí que a gente, para quem é coberto por essa operadora, tá? Vou pegar um aqui, por exemplo, esse da Bahia aqui, ó, que eu sempre mostro para os alunos. Agora eu preciso colocar um do lado do outro. Vamos lá, ó. Conjunto de procedimentos. Então, além do diagrama, né, só recapitulando, além desse diagrama aqui, né, com especificação, ó, do sistema, ó, carga instalada, né? Além do disposto no 10.2.3, né, que é o diagrama unifilar, né? Especificação do sistema de aterramento. A especificação aqui, ó, é que lá no poste, no transformador, eu tenho esse para-raio de rede aqui, ó. Ó, é óxido de zinco, ó, polimérico, sem centelhador, tensão nominal 12 kV, corrente nominal de descarga 10 kA. Então tá aqui, ó, no diagrama a especificação da parte, né, chama para-raio de rede, mas na verdade ele é um DPS, é um supressor de surto. Inclusive, não nesse quadro aqui, né, mas existe também o DPS, né, o supressor de surto para a parte de baixa tensão. Então eu tenho também essa especificação, tá? E dos equipamentos de proteção, ó, de aterramento e demais equipamentos de proteção. Que mais equipamento de proteção eu tenho aqui, ó? O disjuntor, né, o termomagnético, né? Ele protege contra sobrecargas, né, ou seja, uma potência acima do que ele foi projetado, e curto-circuito, né, que é uma corrente de altíssima capacidade, né? É quando eu simplesmente ligo a fase com neutro sem
ter um equipamento, sem ter uma impedância, né, para consumir aquele nível, aquele potencial elétrico e aquela corrente que vai ser gerada ali, né? Quando tem um curto-circuito, a corrente ela vai tender ao infinito, ou seja, vai um valor muito alto, né? E esse valor muito alto ele vai queimar os equipamentos, vai danificar os barramentos ali, tudo que é elétrico ali, né? É, inclusive o circuito e os equipamentos que estão ligados, ele vai fazer ele vai danificar, né? Causando danos. Beleza. Então, eu tenho a especificação do aterramento, do sistema de proteção, que são os disjuntores termomagnéticos. Se eu tenho área molhada, né, por exemplo, eu tenho um cliente, a abelha rainha, né, tem a parte lá, né, dos produtos deles lá, né, desde, por exemplo, condicionadores, se eu não me engano, acho que até alimentos também tem, né? Eu tenho uma outra também que esqueci o nome, eles têm até um criatório de abelha ali, né? É granola, é, é produto de beleza, né? Então, essas especificações aí, né? Eles têm que ter desses sistemas de proteção, né? Que é o termomagnético e se ter uma área molhada, por exemplo, igual esse que eu citei, né? Você tem que ter o disjuntor diferencial residual, né? Que ele, quando é o modelo DDR, né? Ele, além de ser termomagnético, ele protege contra choque elétrico. Então, é outro sistema de proteção. Agora, né, em si, vamos falar das alíneas aqui, ó. Vamos falar da primeira aqui. Então, além de ter esse diagrama, né? Especificação do aterramento, especificação do sistema de proteção aqui, ó, a chave fusível, o elo fusível dela aqui, com a curva de atuação, né? Disjuntores termomagnéticos, disjuntor diferencial residual, né? Nos circuitos terminais. Ó, e também tem um DPS aqui, ó. Tem um DPS de média tensão, né? Que é chama para-raio de linha, mas não é um para-raio em si. É um DPS. Tem um DPS de baixa tensão aqui também no circuito, que é outro sistema suplementar aí, e a outra especificação aí da proteção, né? Eu tenho que ter a linha A. Vamos lá, vamos ser objetivos aqui. A linha A. Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativa. Uma instrução é um tutorial. Vamos lá, né? Vamos pegar as palavras que a gente, né, comumente fala hoje em dia, né? Conjunto de procedimentos, né, um passo a passo, instruções, né, um tutorial técnico e administrativa de segurança, né? Por exemplo, uma medida administrativa, né? Se você, por exemplo, não usa um equipamento de proteção individual, aí o cidadão, né, ele não está utilizando aquele equipamento e daí o seu encarregado percebe que você não tem utilizado, né, e você está negligenciando. Você sabe que tem que usar, mas não usa. Ah, porque o meu cabelo vai ficar amassado, né? Por N motivos aí, mas é um fator, é um equipamento de segurança pessoal, né? E também dependendo até imagina, né? Se um funcionário ali, né? Um que não é chefe, que não é nada, ele não está utilizando equipamento de segurança, ele vai dar uma segurança para os outros utilizarem também. Ah, o fulano de tal não usa, eu não vou usar, não. Esse chapéu velho feio que amassa meu cabelo, amassa a minha chapinha, tá amarrado, não vou usar esse trem, não, né? Então, essa medida administrativa é eu chegar sem te constranger e falar: ô meu jovem, eu estou vendo que você não está utilizando o capacete. Não, 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 temos imagens, né, como diz lá o da Atena, está documentado, é notório, você não está utilizando. Então, eu estou te falando aqui, estou te chamando aqui no one-on-one, né? Eu com você aqui.
olha, utiliza, vamos utilizar, né? Chega, né? Fala com ele individualmente. Esse é um, chama medida administrativa. Eu dar uma advertência. Advertência, pessoal, não é uma advertência no sentido, né, de repreender a pessoa energicamente, mas fala, olha, você não está seguindo, meu jovem. Às vezes eu esqueço. Você até tenta se colocar no lugar, né? Às vezes eu esqueço, tal, né? Se eu esqueci, você viu aí, você chama a minha atenção também, vamos fazer assim, né? Mas você tem que utilizar, porque senão acontece um acidente com você, né? E você vai ficar sem receber, né? É bom a gente abordar, né? Que se ele, né, que se ele se acidenta, né, não pode trabalhar, ele não vai receber, né? É bom a gente falar, né, no bolso. E outra medida administrativa, depois que eu chamei a atenção, né, é lógico, sem gritar, né, chamando ele ali no one on one, né, só você e ele, né, ele continua fazendo isso. Aí você vai ter que ser mais enérgico. Aí eu vou dar um pescotapa nele, professor? Não. Aí você, né, vai fazer uma outra advertência, falar, olha, cidadão, deixa eu te falar, você não está cumprindo as regras da empresa, né? Aí, por obrigação, né, você vai ganhar o famoso balão, né? Você vai ficar, né, 2 dias, 3 dias não remunerados, né? Para pensar, né, para descansar, tá? Essa é uma outra medida administrativa, né, de segurança para a empresa, né? Mas ela é mais para o administrativo mesmo, para o RH. Aí, beleza, o cara fica 2 dias não remunerado, fora, volta, o cara continua fazendo a mesma coisa. Aí você já tem, né, relatado o fato, né? Você vai mostrar o porquê que ele, né, com o pessoal do RH, por que que ele ficou 2 dias afastado, né? Por que que ele vai ficar? Também peça converse com o seu chefe, converse com o RH, fale a situação, né? Ele volta, continua fazendo a mesma coisa. Aí sim, ele pode e deve ser demitido por justa causa, né? Ou seja, aí você relata, fez todas as medidas administrativas cabíveis de segurança. Você chamou a atenção sem constranger ele, né? One on one. Mesmo assim, ele não te escutou, deu o balão, né? Beleza, não aprendeu nada, continuou fazendo. Aí sim, ele pode e deve ser mandado embora por justa causa, porque a empresa ela não pode manter um colaborador com esse tipo de atitude insegura, de comportamento inseguro, tá? Então, vocês estão vendo que é complexo aqui, essa medida administrativa aqui, e um fato interessante, a engenharia de segurança do trabalho, né, o Tec Segurança, é, um, é uma pós-graduação, é um curso técnico, ele deriva lá da engenharia civil, né? E também o pessoal da segurança do trabalho, eles não respondem à engenharia diretamente, eles respondem ao administrativo da empresa, né? Porque exige muita documentação administrativa, de treinamento, por exemplo, NR10, todo mundo tem que estar com seu NR10 em dia, de 2 em 2 anos, faz a reciclagem, né? Tem o curso adicional lá, que é desculpa, pessoal, que o pessoal chama de NR10 CEP, né? Que é nada mais, nada menos que um resumo, né? São 18 itens. Você vai falar de segurança, mas especificamente, por exemplo, uma turma de eletricista de rede ou eletricista de linha viva, você vai, né, ministrar um treinamento adequado, né, e específico, cirúrgico para aquela atividade, aquele CBO, né, que ele responde, né, aquele Código Brasileiro de Ocupação que ele responde ali, como eletricista de linha viva, por exemplo, tá? Ó,
medidas, né, instruções técnicas e administrativas de saúde implantadas e relacionadas à NR10 e descrição de medidas de controle existente. Ó, beleza, vamos lá, vamos pegar aqui o prontuário. Já vou adiantar aqui alguns pontos aqui, ó. Vamos lá na linha, por exemplo, aqui, ó, uma medida administrativa, uma instrução técnica aqui é o projeto elétrico em si. Eu tenho que ter o projeto, os diagramas aqui, ó, inclusive, ó, esse aqui, ó, quadro de bombas, diagrama de força de bomba d'água, né? Esses diagramas, eles têm que estar disponível atrás do quadro de distribuição, né? Da sua respectiva bomba, mostrando da onde que ele está vindo, para onde que ele vai, né? Informação útil para o pessoal da manutenção, né? Diagramas aqui unifilares, né? Deixa eu deixa eu mostrar aqui uma outra medida. Mostrar outra aqui, ó, para vocês. Ó, a linha D aqui, eu já peguei esse daqui, ó. Já vamos matar a linha D aqui. A gente ainda está falando da A, né? Documentação comprobatória da qualificação, habilitação e capacitação e autorização dos trabalhadores. Essa daqui é uma documentação comprobatória. É a carteirinha do CREA. Tem a carteirinha do Conselho Regional dos Técnicos, né? Isso aqui comprova que ele está habilitado, ou seja, comprova que ele tem o curso de qualificação, que é o curso de engenharia elétrica ou o curso de eletrotécnico. Inclusive, se ele tem essa carteira, quer dizer que ele finalizou o curso, pegou lá do Senai, por exemplo, eu peguei lá da Universidade Católica, né, da PUC Goiás, peguei o meu diploma, né, e apresentei no conselho de classe, no CREA. Quando eu apresento, eles criam essa carteira, que tem o número do CREA aqui de Goiás e tem o número nacional, né? Eles chamam de RNP, Registro Nacional Profissional, que é um número grandão, né? Parece um código de barras ali, né? É como se fosse um CPF, né? Um CPF do técnico. Então, eu tenho que provar que eu sou contratado como eletrotécnico, eu tenho que comprovar que eu tenho habilitação técnica, eu tenho o curso técnico e o curso e o registro no meu conselho. Do mesmo jeito, o engenheiro tem que provar que ele tem a, a qualificação, né, o curso de engenharia elétrica e o registro dele lá no CREA. Já o eletricista, né, como é um curso de capacitação, né, no caso aqui, eles chamam de. Aqui é capacitação. Aqui a gente chama qualificação, tá? Mas na verdade o nome correto é capacitação. Existe o curso de capacitação para eletricista, do predial ao de linha viva de transmissão, né? Existe esse curso, e aí você entrega o certificado que é emitido por né, uma escola aí credenciada, né? No caso aqui o Senai, né? Até por profissionais, né? Por exemplo, eu como engenheiro eletricista, eu posso gerar um certificado para um curso de capacitação de eletricista de qualquer área que eu quiser. Eu posso gerar esse certificado. Ele tem fé pública, sim, tá? Então, esse é um exemplo aqui da linha D aqui. Ó, aqui um exemplo de certificado, à frente do certificado do curso de NR10, ó, a parte de trás desse certificado, ó. Agora, ó,
um conjunto de procedimentos, instrução técnica administrativa aqui, ó, por exemplo, é essa autorização formal para o exercício de trabalho em instalações elétricas da empresa, né? Você entra na empresa aí, né? Você tem, né, o curso, né, o seu curso técnico, curso de engenharia elétrica, capacitação, né? E existe, né, uma autorização. Esse aqui é um documento administrativo da empresa, né? Um exemplo aí, ó. Outro documento aqui é esse, ó, responsabilização, né? Lembrando que os créditos aqui é para o professor Wagner Lobosco, né? Que elaborou, né? Que escreveu esse livro. Esse livro é tão importante na área de gestão da segurança, né, do trabalho na instalações elétricas e serviços, né, relacionados aí à eletricidade. Então, esse documento, ele é um padrão, né? Esse aqui o professor Wagner Lobosco criou e você pode utilizar esse mesmo texto aqui, ó, Goiânia, né? A empresa, razão social tal, né? A função do responsável vai falar que esse cidadão aqui, ó, declarar que fulano de tal, eletricista ou eletrotécnico ou engenheiro, né? RG número tal, CREA tal, né? Se ele for engenheiro, né? CRT, se ele for técnico, né, atualmente, está designado por um ano a contar dessa data, né, da data que registrou aqui, né, a organizar e manter atualizado. Provavelmente ele é um chefe de equipe ou encarregado que ele cuida da logística de manutenção, né? E toda e qualquer manutenção vai ter um projeto novo e ele vai cuidar, né? Não necessariamente ele precisa atualizar, mas ele precisa delegar essa tarefa à equipe de projetistas interna da empresa ou até terceirizados, né? Então, essa é uma medida administrativa, né? E é uma medida técnica, é uma instrução técnica administrativa também, né? Esse daqui, ó, é a linha F aqui, ó. Resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Todo equipamento de proteção individual e coletiva, pessoal, ele passa, né, por um laboratório, né? Por exemplo, aqui, ó, tem um termômetro, né? Ele não é um equipamento de proteção individual nem coletiva, mas ele é um equipamento, né? Um equipamento utilizado para aferir a terra, né? Temos o megômetro também para isolação entre a carcaça e o rotor, né? De um motor, ou então a isolação entre a isolação do cabo e o condutor, né? Um condutor aí de média tensão, né? Então, esse equipamento ele tem que ser aferido, ele tem que ser testado periodicamente, dependendo do equipamento, para ele fazer essas vistorias, né? Que entra no item aqui, ó, no item de. Isso não é nem o de coletivo aqui, isso aqui são dos equipamentos, ó. Esse entra aqui na linha A, viu? Instruções técnicas administrativas, né? Aqui, ó, outro, ó. Atestado de inexistência de área classificada. Tá aqui a linha F, ó. Certificação dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Uma área classificada é uma área que tem um risco potencial de explosão, né? Então eu preciso ter os equipamentos lá de iluminação, né? As luminárias, o interruptor, ele tem mesmo de baixa tensão, pessoal. Se você ficar ligando e desligando ele, você vai perceber que vai ter um centelhamento mesmo na baixa tensão. Então, se eu tenho uma área que tem um risco de explosão, eu tenho um interruptor, a luminária, né, na hora que ela emite a luz ali também, né, seja o centelhamento do interruptor, seja a energia de ativação ali da luz ali no ambiente, ela pode provocar uma explosão. Então, esse interruptor, essa luminária, esse ponto de força, ele vai ser blindado e testado, né, e especificado para áreas que têm um risco de explosão. Então, esse é um documento que, se
tiver o risco de explosão, né? Se tiver algum ambiente ali que há esse risco, né? Por exemplo, tem uma empresa chamada Orica do Brasil, né? O pessoal lá eles guardam, né, armazenam e montam insumos para a equipe de explosão, né? O pessoal chama equipe de blaster, né? Mineradoras aí, por exemplo. Então eles fazem o armazenamento dos insumos, né? Em alguns tanques e eles têm que ter também, ó, o relatório, né? Ó, das inspeções atualizadas com recomendações dos cronogramas. Vou mostrar um cronograma daqui a pouco aqui para vocês, né? Mas essas inspeções, pode ser inspeção do bombeiro, né? Um relatório aí das condições da instalação elétrica, um relatório sobre as condições do sistema de SPDA, né? Sistema de proteção contra descarga atmosférica, com a especificação da captação das descidas e do aterramento em si ali, né? Que ele vai receber essa descarga, vai receber esse surto e vai dissipar ali em segurança, né? Desviando a energia para o sistema de aterramento e protegendo, né, não só as instalações elétricas, mas as pessoas que estão ali, né, ao redor daquela instalação, tá? Então, se tiver área classificada, você mostra os equipamentos, né, que tem essa especificação. Se não tiver, o engenheiro eletricista, né, engenheiro de segurança do trabalho, ele vai emitir esse certificado, tá bom? Mostrando que não tem, ó. Esse é um exemplo aqui, ó. Quando houver aqui é quando não tem área classificada, viu? Fulano de tal, a empresa tal, ó, vistoriada pelo senhor, ó, nesse caso era um técnico de segurança do trabalho, né? Técnico de segurança, fulano de tal, técnico de segurança do trabalho, confirma a inexistência até a presente data de áreas classificadas nas dependências, ou seja, na parte interna aí da empresa, tá? Aí quando tem, ele vai apresentar, né, o produto aqui, ó, indústria, né, a marca, o modelo, né, é uma luminária tubular para atmosferas explosivas, né? Então, se eu tenho área classificada, eu vou mostrar que o equipamento, né, o que ele comprou, o insumo aqui, ele é específico e atende, né, os padrões aí para uma luminária blindada para atmosfera explosiva. Se tem, apresenta todo e qualquer interruptor, lâmpada, tudo, ponto de força, quadro, né? Esse aqui é um modelo de relatório técnico, né? Você faz uma vistoria, né, na empresa, né? Igual estava mostrando aqui, ó. Você faz aqui um relatório, ó. Você faz um relatório, né? Antes desse relatório aqui, ó, relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronograma de adequação, ó. Então, foi feito um relatório técnico do que foi encontrado nessa estação radiobase e após essa vistoria, inspeção visual, inspeção por ensaio, por exemplo, né, utilizando megômetro, terrômetro e por aí vai, né? Foram feitas recomendações técnicas, por exemplo, ó, instalar o grupo motor gerador em sala técnica adequada. Há interesse aqui, né, a saber aqui, esse grupo motor gerador estava em uma sala que não era a sala adequada aí para instalar um grupo motor gerador, fazendo a devida canalização do, da dos gases de escape aí, né? A combustão, um motor aí a diesel, né? Ou qualquer tipo de motor combustão interna, quando ele está saudável, ele faz a combustão completa, né? Ele libera dióxido de carbono e água. Quando o motor ele está perrengando, né? Quer dizer, o motor ele não está muito bom, precisa ser retificado, ele começa a soltar aquela fumaça, né? Ela começa meio branca,
depois ela começa a ficar mais preta, né? Mais escura, né? Um cinza assim, até ficar aquela fumaça preta, porque aí a combustão não está sendo completa, né? Está sendo uma combustão incompleta. E quando ela é incompleta, em vez dele liberar dióxido de carbono e água, né? Ele vai liberar monóxido de carbono e água, ou seja, uma fumaça muito mais nociva. Não que o dióxido de carbono não seja nocivo. Imagina um espaço confinado, eu liberar CO2. Lembra que a respiração a gente pega o O2, né? Inspira O2 e expira CO2. Se você ficar respirando CO2 no ambiente fechado, né? Pessoal aqui da segurança do trabalho chama de ambiente viciado, né? Onde você não tem um escape ou um sistema de ventilação, a pessoa vai acontecer o que com esse ser vivo aí que está naquele ambiente? E vai haver uma asfixia química. Literalmente, ele vai aspirar mais CO2, né? O ambiente vai ficar pobre em O2 e ele vai sentir uma sonolência e ele pode vir a desmaiar, né? E ter chama asfixia química, que é a falta de oxigênio, né? Excesso de dióxido de carbono, e ele sente uma sonolência e vai ser vamos dizer assim, o sono da morte aí, né? Então essa sala, ela tem que ser adequada, tem que ser, pode ser uma sala fechada, né? Uma sala adequada aí com abafamento de ruído, né? Para níveis de decibéis aí ótimos aí, né? Abaixo aí de 85 decibéis, né? Com canalização dos gases de escape, né? Então esses testes, né? O teste aí do megômetro, né? Com a isolação dos cabos, do terrômetro, do sistema de aterramento, né? E e essa vistoria que foi feita e foi encontrada não conformidades, ela deve ser relatada, ou seja, feito um relatório técnico e apresentado um cronograma de ações, né? Com a programação da tarefa, nesse caso aqui é por meses, né? E a data de realização, a prioridade, quem que é o responsável, o método de ação, né? Ou seja, eles vão pegar esse grupo motor gerador e colocar na sala que deve ser montada aí, na sala que tem os procedimentos de segurança corretos. Geralmente, na maioria das empresas grandes aí, né, no final do ano ou trimestral, né, ou seja, de 3 em 3 meses, eles apresentam relatórios aí para o administrativo, né, para o pessoal lá, os chefes, né, mostrando as medidas né, as ações de proteção, né, é, tudo no que tange a realização aí do prontuário das instalações elétricas que foram, né, foram detectadas não conformidades, né, e, e ações que foram feitas, né. Por exemplo, se o pessoal, por exemplo, se for uma empresa grande, né, além de ter um SESMIT, né, Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, tem que ter uma CIPA. Se o pessoal da CIPA está fazendo as ações, que ações são essas? Essas ações, elas visam garantir a saúde do trabalhador aqui, ó. Requisito, condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistema preventivo, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Então, toda norma regulamentar, né, onde existem os riscos característicos, né, inerentes, ou seja, risco elétrico, eu tenho que garantir a saúde, né, do trabalhador quando do pacto laboral, ou seja, enquanto ele está realizando, né, o seu tempo ali de trabalho, né? Então, esse é um outro tipo de documento, né, cronograma de ação, falando a prioridade, quem que vai fazer, né? Se ele for, se for máxima, ela tem que ser imediata, né? Certificado dos equipamentos, né? Já falei, né? Relatório técnico também já falei. Documentação comprobatória, né? De qualificação, habilitação, capacitação, né? Autorização dos trabalhadores. Um exemplo aqui é a ordem de serviço
Ó, esse aqui é um modelo de ordem de serviço, né? Desse, desse técnico, desse operador de subestação aqui, ó, mostrando todos os equipamentos de segurança que ele deve portar, que ele deve utilizar quando de uma tarefa de manutenção, de uma tarefa de manobra, né? Com espaço para relatar o recebimento, relatar a devolução, né? Quando do término aí do período laboral, né? Do trabalho, do dia. Se houve substituição, relatar. E a assinatura comprovando que ele recebeu todos esses equipamentos de segurança. Aqui, ó, um outro documento, né? Mostrando a atividade barra função, ó, do operador de subestação de energia elétrica, a saber, né? Ele tem as habilidades de o profissional adequado para essa função aqui é um eletricista de rede de distribuição, tá? Esses aqui são os procedimentos, ó, está dentro de conjunto de procedimentos, instruções técnicas e administrativas de segurança, né? Então, todo procedimento que esse operador de subestação faz, ó, desde receber uma autorização por uma OS, né, até, ó, desenergizar o trecho de trabalho, testar a ausência de tensão daquele trecho, né, fazer uma manobra, né, instalar um aterramento temporário, instalar e retirar o aterramento, substituir um disjuntor monofásico ou polifásico, né, substituir pelo menos esse daqui ele não substitui chave fusível, né? Quem substitui o elo fusível e da chave fusível é geralmente a concessionária de energia elétrica, tá? Então, apesar dele saber fazer isso, não está dentro da atribuição dele, tá? Está no domínio da concessionária local. Então, esses 9 procedimentos são exemplos de procedimentos e instruções técnicas. Inclusive, atualmente, muita concessionária chama o POP, né, o procedimento operacional padrão, de instrução técnica, né? Então, a saber aqui, ó, nós temos os pilares, o passo, o que que é a tarefa em si, ó, com passo um, passo 2, passo 3, até terminar totalmente essa tarefa, que ela tem 4 passos, de quem que é a competência, obviamente, do operador de redes, né? Operador de subestação, os riscos envolvidos para aquele passo, né? E como que você vai controlar esse risco. Ou seja, é uma metodologia, obviamente, aplicada pelo pessoal aí da CIPA, né? Da Comissão Interna de Prevenção de Saúde do Trabalho, aplicada também pelo pessoal do SESMIT, né? Geralmente, o pessoal da CIPA, por exemplo, eu posso ter na CIPA um eletricista de redes, né? O ideal é você ter essa diversidade, principalmente na CIPA, porque vamos supor que eu sou o diretor de uma empresa aí, né? A Pableiras Engenharia, né? Olha eu criando empresa aqui. Eu sou diretor, sou engenheiro eletricista, mas eu não estou no dia a dia ali, né? Apesar de eu ter treinamento, ter conhecimento, e inclusive de eu ministrar treinamento na área de distribuição, quem conhece melhor no dia a dia, porque faz essa tarefa em todo o plantão, é o eletricista de redes. Então, eu, como dono da empresa, como engenheiro eletricista, né, eu tenho um conhecimento técnico, mas, por exemplo, né, antigamente você pegava a chave fusível e às vezes muitas vezes ela caía do poste, né? Você utiliza é uma espécie de um pegador, é um pino para você retirar a chave de fusível da base. Daí, se eu não me engano, foi lá de Pernambuco, é um eletricista de rede, percebeu, né, obviamente trabalhando no dia a dia, que caía demais esse cartucho, né, que comporta o elo fusível. Daí ele pegou, colocou literalmente, né, uma corda ali, né, um pedaço de corda ali, prendeu ali na ponta, e antes dele pegar, colocar no gancho o cartucho do elo fusível, ele passava esse laço, né? Ele passava esse laço rígido, né? É, em volta ali do cartucho. Aí na hora que ele for retirar, se ele escorregar, esse laço ele prende e ele não cai no chão, né? Pode até danificar, ainda mais se for uma rede urbana. Então, uma ação, né? Uma ação
do dia a dia de observação e resolução, né, fez com que o eletricista lá de rede gerasse essa solução, né? Eu, dono da empresa, né, eu, engenheiro eletricista, não sabia que poderia fazer isso porque eu não estou ali no dia a dia. Por isso que a CIPA, né, o ponta de lança é importante ele fazer parte dessa equipe aí, né, de cipeiros aí. É, Inclusive, as instruções técnicas são criadas por esse pessoal, né? A instrução técnica para o operador de subestação. O ideal é um encarregado, alguém que já tem experiência na operação de subestação, né? Ou na operação, eu falo subestação, ele pode abrir tanto uma subestação em particular, como fazer a abertura, né? O seccionamento, o fechamento de uma subestação genérica que é um transformador aí na rua, né, ao tempo aí que ele fica no poste, né? Então, todo e qualquer transformador eu chamo de subestação, porque ele sempre faz a elevação ou a diminuição da tensão para um nível de tensão adequada que é utilizado naquele empreendimento ali, né? Por exemplo, a gente tem um transformador ligado na 13.8, mas na verdade os equipamentos são ligados na baixa. Então a subestação ela vai pegar a tensão 3.8, converter para 220, né, ou 380 aí e alimentar os circuitos, né? Então ele vai fazer essa conversão, tá bom? Então esses são os conjuntos aí de procedimentos. Vocês estão vendo que é muita coisa que tem que estar relatado. O certificado, igual eu mostrei aqui, né, de cada um funcionário, o certificado de NR10, de CEP, o certificado dos seus cursos, né, uma cópia aí da carteirinha do CREA, tem que estar, né, registrado lá na empresa para a gente ter a certeza de que ele tem capacidade técnica para ele estar desempenhando aquela função, né? Porque se não tiver, você, dono da empresa, você que faz parte aí né, da CIPA, né, você que faz parte aí de quem contrata aí, né, é encarregado, o chefe, você pode ser responsabilizado civil e criminalmente por não ter observado essa questão. Outra coisa, ó, todo equipamento, para a gente fechar com chave de ouro aqui, ó, todo equipamento de proteção coletiva individual, né? Você cria, vamos supor que a Pableiras Engenharia agora ela trabalha no ramo, né? No ramo de linha viva, né? Então, eu criei uma cobertura, né, rígida ou uma cobertura flexível para colocar na rede nua, né, para conter o campo eletromagnético, de forma que o eletricista de linha viva, né, consiga trabalhar com circuito energizado. Então, essa empresa, o que que ela vai fazer? Ela cria esse material, obviamente ela tem, né, o maquinário para criar aquele tapete de borracha e tal, vai enviar para um laboratório, né? Por exemplo, aqui foi a Dupont do Brasil que testou esse equipamento aqui, ó, proteção do tronco e membros, é a roupa, isso aqui é a roupa, a japona, né, que o pessoal chama, né? É aquela roupa com manga longa e a calça com tratamento anti-chama, né? Então eu crio esse equipamento na minha empresa, levo para um laboratório, no caso foi a Dupont do Brasil que testou, né? Ele testa e fala, ó, Pablo, suas máquinas estão perfeitas e estão fazendo esse equipamento de segurança em conformidade, né? Ele realmente ele protege o trabalhador, né? Ele diminui o campo eletromagnético aí como equipamento de proteção coletiva, ou ele é um equipamento anti-chama, né? Uma vestimenta anti-chama, né? Que é um equipamento de proteção individual. Ok. Ele me dá esse ok, aí eu pego esse documento que ele comprovou aqui, ó, do laboratório aqui, ó, mostra, vai lá no cartório do Ministério do Trabalho e Emprego e apresenta, né, para o funcionário lá do Ministério do Trabalho e Emprego. Aí o que que ele vai fazer? Vai gerar um número fictício. Esse número vai ser o CA, o certificado de aprovação, mostrando que essa empresa ela é idônea, por quê? Porque ela criou esse equipamento de proteção individual ou coletiva, testou em um laboratório idôneo também,
e, por sua vez, registrou no Ministério do Trabalho e Emprego. Aí sim, esse equipamento de segurança coletiva ou individual, ele pode ser comercializado, né, nos varejos aí, aqui em Goiânia, tem a famosa aí Capitão América, né, com K, né, que vende equipamentos de proteção coletiva e individual, né, sistemas dedicados à proteção, né, do trabalhador aí, né, e por sua vez, eles compram aí no atacado e vendem no varejo aí para as empresas, né? E para os profissionais, né? Que precisam e que tem que utilizar aí no seu pacto laboral, tá? Então é isso, pessoal. Vamos fechando aqui não só a aula de hoje, mas a disciplina de instalações elétricas prediais, né? Então é importante esse prontuário, né, obviamente, né, a uma empresa, né, um estabelecimento comercial que tem um transformador de 112,5 kV, ele tem que ter todas essas especificações, né? Infelizmente, porque uma casa e uma residência aí, né, geralmente quem tem uma residência dessa aí, né, ele as instalações elétricas, elas são precárias às vezes, né? Inclusive, como não tem essa exigência, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês, né, nesse curso, quando ficou sabendo que para você ser eletricista, por isso que eu falei, não foi num tom de brincadeira, não. Se você não tem um certificado de uma instituição ou de um profissional, né, em que você fez um curso de eletricista predial, industrial, né, ou curso técnico, ou curso superior, né, técnica eletrotécnica, superior em engenharia elétrica, você não é um profissional dessa área. Você pode até conhecer, né, você pode até ter aprendido muita coisa e trabalhar em conformidade com a segurança, mas se você não tem esse treinamento, você não é, né? Inclusive, em residências aí, é acostumado o pessoal chamar fala que o fulano de tal, ciclano, beltrano é eletricista, né? Mas você pede para esse eletricista que vai dar manutenção aí, né? Ligar um chuveiro, aquele vizinho, ô vizinho, liga o chuveiro aqui, troca a resistência aqui para mim. Você é eletricista? Você pede esse certificado? Provavelmente não, né? Provavelmente muitos de vocês vão ficar, uai, mas nossa, mas tem que pedir, né? Não é que tem que pedir. O cidadão falar que ele é eletricista é uma coisa. Ele falar que é e mostrar a comprovação, né? E fazer os procedimentos em conformidade aí, né? Com NRs, NBR, por aí vai, né? É outra história, né? Porque se ele tem um treinamento, né, numa instituição, né, de respeito, né, oficialmente aí, né, a probabilidade dele cometer erros, até acidente, ele mesmo, né, se acidentar, ou deixar você exposto a um acidente, por exemplo, cidadão liga lá seu disjuntor, né, e aí ele não faz a emenda corretamente, aí o DR lá vive caindo, né, por exemplo, né? Então, que garantias você tem que um qualquer aí da rua, né, que não tem esse treinamento, ele com certeza ele vai fazer esses erros. Não estou dizendo que um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, ele não possa errar, não. Mas a probabilidade dele errar vai ser muito menor, né, do que alguém que se diz, né, que do nada resolveu, né, trabalhar como eletricista, né, aos poucos ali, né, no dia a dia, né, na dialética ali, né. Então é isso, pessoal, né. Recomendo, não esqueçam, né. É, eu vou já pedir para a Laura aqui, se eu não me engano, não sei se ela já deixou, né? É, o questionário de recuperação, como a matéria já está em vias, né? Hoje é a última aula presencial, né? Vocês já tiver presencial não, EAD, né? E vocês já fizeram as aulas, todas as presenciais aí, né? Vai ficar aberto também para quem, se por acaso não for em alguma dessas aulas aqui,
não enviou tarefa, eu recomendo que vocês enviem, né? Mas se você ficou com a nota abaixo de 60 pontos, né? Abaixo de 6, né? Que o pessoal fala, é, você tem que fazer a recuperação. Então já pedi, né, para aqui do Roberto Mange, das outras unidades aí que eu estou fazendo essa disciplina aqui, para já deixar aberto o questionário, né, a recuperação, para que vocês possam fazê-la, né, e começar a próxima ou C sem nenhuma pendência, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parando aqui a gravação, né? Vou deixar renderizando e no mais tardar, até segunda-feira já vai estar disponível para vocês essa aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula em segurança, né, em instalações elétricas. Até mais, galera.